Boa noite, os amigos da internet que estão nos assistindo. Boa noite, Geraldo Lemos Neto. Boa noite, Flávio Borba. E boa noite, que está por trás, nos amparando, vamos dizer assim, nosso irmão Geilson Moraes. Como é de praxe das nossas lives, a gente sempre abre uma mensagem com a mensagem preparatória que está na responsabilidade do nosso amigo aí, Flávio Borba. Posteriormente, vamos fazer uma prece e fazer uma apresentação bem rápida, né, sobre o nosso facilitador Geraldo Lemos Neto. Com a palavra aí na prece ou na mensagem, Flávio. Por favor, Flávio. Pois não, meu amigo. Boa noite a todos. Nós vamos ler a mensagem hoje extraída desse livro. Tens o Tesouro. Já entreguei aqui o nome do médium, né? É um tal de Laelder Rodrigues. Você conhece, Geraldo, esse cara? Pois é, está conosco aí. Esse livro, Tens o Tesouro, vem pela pena mediúnica do nosso irmão Laelder, pelo Espírito Tagore. E nós vamos ler a mensagem que se intitula A Riqueza que Empobrece. E ele nos diz o seguinte: detinha um colar valioso no pescoço e não percebia a cobiça que se assomava dos olhares ao meu redor. No palácio do meu orgulho, adorava as paredes das aparências. Com os comentários que não tinham sustentação, e ouvia o tilintar das conveniências humanas irem ao chão. Meus ouvidos escutavam os aplausos sem som que tentavam me acalmar, e eu, então, silenciava, triste, sem saber o motivo de tanta tristeza. Quanto mais eu tinha, menos eu possuía. Dono sem ser possuidor, senhor sendo escravo, amo sendo serviçal. E foi assim que, certo dia, quando não tinha mais nada, a dor se apossou da minha alma. Regozijei-me ante um festim pelo qual o meu eu passava sem ter nada. Compreendi a importância da riqueza, da impermanência da vida. E agora enriqueço-me com a doação, além das minhas posses. Compartilho de mim com o outro, fazendo-me rico com a plena desapropriação de mim mesmo. O ego tornou-se pleno na riqueza que enriquece a doação. Essa é a mensagem desta noite. Eu sei que emocionou o nosso irmão aí. Isso foi invenção deles, não estava na programação, não. Isso é de propósito, e quando a gente sempre se emociona quando ouve alguém falar do nosso filho, né? Então... Vamos lá para a prece. Vamos. Senhor, que as nossas lágrimas no terreno do nosso coração sejam quais as gotículas da chuva que se embrenha na terra, umedecendo o solo, para que esta possa dar gargalhadas de vida, fazendo com que as sementes se arrebentem. Que o nosso coração seja essa terra que recolhe as gotículas dos nossos prantos e que a semente do amor e do perdão se arrebente, florando
os nossos atos sem ter a presença de nenhum espinho. E que as pétalas da nossa renúncia, Senhor, se impregne no ar, desfazendo os miasmos pestilenciais, aromatizando as nossas atitudes com a fragrância da renúncia e da exemplificação. Para que possamos ter a bênção, Jesus, de ter a sombra daquele que foi a carta viva do teu evangelho entre nós. Porque só mesmo aquele que muito amou consegue expandir a própria luz, porque sente que em si mesmo é a imagem e semelhança de Deus em qualquer situação. Ilumina o facilitador da noite de hoje, o nosso irmão Geraldo Lemos Neto, para que a sua convivência que tanto teve com esta carta viva, pelo seu verbo possamos, mesmo que seja de uma forma que o mesmo não consiga expressar com toda a intensidade o que traz no seu coração, ante as recordações que com certeza vai assomar o seu espírito. Mas só falar sobre esse ser, Senhor, já nos faz estar mais um pouco perto de Ti. E aqueles que nos ouvem hão de nos ouvir, possam encontrar as palavras consoladoras para as suas dores, porque o remédio, Deus sabe qual que tem que ser colocado nas devidas feridas. Sob o teus auspícios, Jesus, com a assistência dos benfeitores espirituais de todos nós, permite-nos fazer essa live num tom de harmonia e serenidade e com regozijo em nossos corações, que assim seja. Assim seja. Quem é Geraldo Lemos Neto? A gente vai fazer uns dados bem rápidos. Eu sei que muita gente já conhece, mas outras também não conhecem. Geraldo Lemos Neto é mineiro, de Belo Horizonte, sou, de família espírita, nascido em 1962. Conheceu a doutrina espírita desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência de sua família materna, a família Machado de Pedro Leopoldo, contemporâneo de Chico Xavier em sua cidade natal. E em 1981 conheceu Chico Xavier pessoalmente, com quem desenvolveu grande amizade. Em Belo Horizonte, em suas atividades no espiritismo, pelo Cenáculo Espírita Antônio de Pádua e pela União Espírita Mineira, então dirigida por Dona Nenê Aluoto e Martins Peralva, seguindo recomendação do próprio Chico. Participou da Mocidade Espírita, o precursor, e da Cantina Francisco de Assis, ambos da União Espírita Mineira. Fundou o Departamento Editorial da União Espírita Mineira em 1984, no qual coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 deles da lavra de Chico Xavier.
Bastão de Arrimo, Apelos Cristãos, Aceitação e Vida, Roseiral de Luz, Pétalas da Primavera, Fulgor no Entardecer, Migalha, Chico Xavier, Mandato de Amor, Presença de Chico Xavier em Araxá, Índice Geral das Mensagens Psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Foi diretor-secretário da União Espírita Mineira de 1983 até 1995. É autor da biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, lançada pela União Espírita Mineira para comemorar os 65 anos de mediunidade de Chico Xavier em 1992. Durante 7 anos, participou das atividades da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, de Belo Horizonte. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz, que, desde então, especializou-se na publicação de livros póstumos da Lavra Mediúnica Inédita de Chico Xavier. Sob a sua coordenação, foram lançados, então, 18 novos livros póstumos, que são eles: Sementeira de Luz, Deus Conosco, Militares numa Lei, Pérolas de Sabedoria, Iluminuras, Sementeira de Paz, Chico Xavier, o primeiro livro, Colheita do Bem, Luz na Escola, Chico Xavier em Campos, em 1940, Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, Lições para Angelita, Depois da Travessia, Chico Xavier com Você, Militares com Jesus, Resiste Mortais, Obras da Fé, Palavras Sublimes e A Saudade é o Metro do Amor. Além das biografias de Chico Xavier, cujos títulos são Chiquito, de Julieta Marques, O Voo da Garça, de John Halley, Chico Xavier, O Médio dos Pés Descalços, de Carlos Bacelli, e Pedro Leopoldo, Vista por Chico Xavier, de sua autoria conjunta com Geraldo Leão. Outros títulos relacionados na obra de Chico também contam com a sua coordenação: Célia Lúcius, Santa Marina, de Flávio Mussa Tavares, Isabel, A Mulher que Reinou com o Coração, de Maria José Cunha, e Evangelho Puro, Puro Evangelho, de Martins Peralva, além de CD Viajantes, na voz de Fernando Peron. Maiores informações sobre essas edições da Vinha de Luz Editora podem ser acessadas no site www.vinhadeluz.com.br. Eis uma pálida informação, resumidíssima, dessa pessoa que será o nosso facilitador da noite de hoje. Seja bem-vindo, o senhor Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado, Laelder. Muito obrigado, Flávio. É uma honra participar aí com vocês do Reviver. É uma alegria muito grande participar. A gente está aqui com muita emoção lembrando de Chico Xavier. O tema escolhido, né? Chico Xavier, Cartas Vivas do Evangelho, que de fato ele viveu na íntegra, na sua exemplificação, na sua renúncia, no seu amor, na sua dedicação pela doutrina dos Espíritos, pelo Evangelho de Jesus, redivivo no Consolador. Então, isso tudo nos emociona muito, porque falar de Chico Xavier é falar do Evangelho redivivo, é falar da doutrina dos Espíritos, da mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Não há como dissociar uma coisa da outra. E a gente fica pensando, depois de tantos anos, esse ano, em outubro, fizeram 39 anos, no dia 14 último de outubro, que conheci pessoalmente Chico Xavier nesta encarnação. São tantas as emoções vividas, são tantos os exemplos testemunhados por mim, por esses olhos, que fica difícil a gente escolher um fio de meada aqui para falar com os nossos amigos do Rio Grande do Norte, de todo o Brasil que nos ouve pela internet, pela multimídia,
Porque o Chico, além de ser um fenômeno mediúnico inigualável, somente superado, na minha opinião, modesta opinião, pelo próprio Cristo Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele era um fenômeno humano, um fenômeno de fraternidade e solidariedade que não se tem notícia. Nós que o acompanhamos durante muitos anos, na família, na sua cidade natal de Pedro Leopoldo, na sua segunda cidade, elegida por ele, pelo coração, que é Uberaba, nas viagens que ele fazia a São Paulo e ao interior de São Paulo, também ao interior de Minas Gerais. Então nós sabemos o cuidado que ele tinha para com cada criatura, para com cada irmão que o buscava, muitas vezes sobrecarregado e aflito de aflições, de dores, de perdas, de ansiedades, de angústias. E o Chico era uma pessoa que você não tinha nenhum pré-requisito para se aproximar dele. Você não tinha nenhum muro de separatividade que você tivesse a obrigação de pular para estar ao lado dele. Bastava você ser humano, necessitado, que de alguma forma ou de outra você era por ele recebido, assim como eu fui, assim como meus familiares de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, de São Paulo, de Bauru e até do Rio de Janeiro foram também por ele recebidos. Então, fica realmente muito difícil, no espaço de 1 hora, reservado para a nossa palavra, para a gente definir este homem símbolo do cristianismo redivivo. Porque todas as formas de amor, de respeito, de fraternidade, de solidariedade cristãs, Chico Xavier viveu e exemplificou ao extremo. Então nós temos aqui 2 vertentes principais para tratar. A do fenômeno humano, que sinceramente não vejo par na história da humanidade, à exceção clara de nosso Senhor Jesus Cristo, e, por outra vertente, o fenômeno mediúnico, que também, sinceramente, não encontro paridade em nenhum outro médium encarnado na Terra nos últimos milênios, à exceção natural do próprio Jesus. Então, falar de Chico Xavier é falar da mais alta espiritualidade, da mais alta coerência, do mais alto amor que ele próprio exemplificou em seus 92 anos de existência física, 75 dos quais dedicados à mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Então, nós vamos recolher relatos, por exemplo, da minha avó, Carmen, e de seus irmãos, meus tios avós, desde o Zeca Machado, Adélia Machado de Figueiredo, Nair Machado Pascoal, Walter Machado, Pazinha Machado também, todos os meus tios avós que conviveram na intimidade do Chico, e recolher deles as impressões que eu recolhia quando criança ainda, ouvindo os casos familiares nas festas de aniversário, de casamento, de fim de ano,
enfim, naqueles momentos familiares de convívio fraterno na família Machado, eu ficava, assim, criança, fascinado com aqueles relatos. E eu queria conhecer esse homem diferente sobre o qual eles estavam falando. Embora eu fosse muito ainda infantil, eu me lembro que no início da década de 70, logo depois do programa Pinga Fogo, uma prima minha ia se casar no civil em São Paulo, a Valderez Machado Pascoal, filha da minha tia-avó Nair, e eu sabia que o Chico ia ser padrinho de casamento dela. E eu era criança ainda, não tinha completado 10 anos de idade, e pedi, pelo amor de Deus, meus pais, que eram padrinhos também, que me levassem ao casamento de Valderez em São Paulo, porque eu queria conhecer o Chico. Mas eles foram irredutíveis, não me levaram. E eu, criança de 10 anos de idade, eu me lembro de sentar na escada de minha casa e chorar, abrir o bué, como diz aqui em Minas Gerais, né? Me lamentando daquele momento que eu julgava ser sublime, de conhecer finalmente essa alma boa que minha família toda, pelo lado materno, reverenciava com muito carinho e gratidão pelo muito que ele, Chico, havia dado e oferecido a ela, não somente em caridade e amor, mas também na doutrina espírita, pela mediunidade, porque através dele, meus tios-avós, minha bisavó, foram todos consolados. A minha família, as perdas pela desencarnação na família Machado sempre foram muito numerosas. E sempre nós tivemos casos de muito sofrimento, a começar de uma tia bisavó, de nome Margarida Soares, que havia desencarnado muito jovem ainda, na cidade de Sete Lagoas, pela queda de um cavalo. E isso ocorreu em 1915. E em 1927, logo no primeiro momento da explosão da mediunidade psicográfica de Chico Xavier, ela foi dos primeiros espíritos que se comunicou através dele, dedicando mensagens consoladoras de estímulo, de coragem, de paz à minha avó Carmen, aos meus tios-avós, à minha bisavó Georgina Cândida Machado. Mais tarde, pela União Espírita Mineira, nós tiramos o aspecto particular dessas mensagens e fizemos um livro de sua autoria espiritual de Margarida Soares, que é um livro dedicado à mulher mãe, à mulher irmã, à mulher esposa, à mulher filha, nas suas tarefas, junto à família, junto ao amor, junto à fraternidade. E este livro me fala muito ao coração. É um livro que foi editado pela União Espírita Mineira. Deixa eu ver se eu pego aqui atrás a capa dele, só um minutinho. A edição mais recente da União é esta aqui, o livro Aceitação e Vida. Não é? Deixa eu ver. Muito bonita a capa. Tá ótimo. Bonito, né? Tá linda a capa. São tantas as histórias, né, do Chico, e porque muita gente, eu ouço muita gente falar, porque o Chico começou a receber mensagens consoladoras na segunda fase da sua vida em Uberaba, quando para lá se mudou em 1959. Não, gente, nada disso. Desde o primeiro momento,
da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, ele atuou na consolação. A minha tia-avó, Nair, aliás, a mais velha, que é a Adélia Machado Figueiredo, perdeu um filho com 18 anos de idade, que era o William Machado de Figueiredo. Ele escreveu 33 mensagens através de Chico Xavier a partir de 1941. E com elas nós fizemos também o livro Bastão de Arrimo, que é muito bonito, porque é o filho consolando a mãe. O filho mais novo, caçula, que havia partido dolorosamente com um processo de gangrena violento, consolando a mãe que ficou arrasada na face da terra por ter perdido o seu rebento mais novo. E assim vários exemplos de família da mediunidade psicográfica, sempre dando testemunho que a vida continuava, sempre demonstrando que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, que vamos, no máximo, deixar o nosso corpo na campa, no cemitério, como uma veste usada, uma veste rota, e vamos continuar vivendo e aprendendo nos planos da vida espiritual. Então, isso foi de grande importância para todos os meus familiares, porque através da sua mediunidade, não somente psicográfica, onde os familiares desencarnados vinham consolar os familiares encarnados, mas também pela sua presença extraordinariamente lúcida, como orientador, como guia, como mentor encarnado que ele era, porque ele participava. Eu, por exemplo, que o conheci somente a partir de 1981, o Chico já tinha 71 anos de idade, mas era um jovem com 71 anos de idade, não é? Eu fico pensando, puxa vida, eu me lembro muito bem do dia que eu conheci a força daquela personalidade, trabalhando no meio do povo, porque eu o conheci em São Paulo, no dia 14 de outubro de 81, quando ele lançava no Centro Espírita União de São Paulo 2 livros. Minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, era trabalhadora do centro, residia em São Paulo. E ela tinha me ligado, venha para cá, porque eu vou te apresentar o Chico, nós vamos lançar 2 livros dele, e você aproveita, eu te coloco trabalhando ao meu lado, ao final do serviço, eu te apresento a ele. Isso para mim foi uma bênção, né? Era tudo que eu queria naquela ocasião. E eu posso dizer a vocês que foi o dia mais feliz da minha vida até hoje. Esse reencontro. E não pensem vocês que foi fácil, porque eu já comecei trabalhando 11h30, sem descanso. Esse foi o meu primeiro contato com Chico Xavier, porque a reunião começou pontualmente às 8 da noite, mas só veio a terminar às 7h30 da manhã do dia seguinte. E a minha tarefa era preparar os livros que Chico Xavier havia de autografar. E eu olhava aquele homem a 3 metros, eu não podia chegar perto dele, porque eu estava trabalhando, e ele também. Mas eu olhava encantado aquela força moral de um septuagenário com 71 anos de idade, com a maior alegria da vida. Ele estava exalando a alegria, ele estava, vamos dizer assim, no ápice da sua felicidade, naquele contato com o povo da cidade de São Paulo, porque, sinceramente, milhares de pessoas passaram na minha frente aquele dia, aquela noite de madrugada. Eu quero crer que mais de 10.000 pessoas foram ver Chico Xavier no Centro Espírita União, em São Paulo.
em outubro de 81. Como ele ia lá, todo outubro ele voltava e lançava livros lá. E era essa festa, a festa da fraternidade, do amor, da união, da alegria, porque ele tinha uma característica que logo, logo me encantou, que era, não pense em vocês que ele estava ali, de certa forma, desgastado diante da multidão. Não. Ele estava feliz diante do povo, no meio do povo. E ele pegava cada livro, a gente preparava, a minha tarefa, minha tia, era justamente de abrir o livro na página onde ele colocaria o autógrafo. Mas ele não se permitia autografar o livro sentado e entregar o livro sentado para a criatura que estava ali para vê-lo. Ele sentado fazia o autógrafo. Ele se levantava depois do autógrafo para entregar o livro de pé para a pessoa que estava ali. Mas antes de entregar o livro de pé, ele abraçava a pessoa, uma por uma. Abraçava primeiro, de pé, cumprimentava, beijava. Se a pessoa beijava-lhe as mãos, ele beijava as mãos da pessoa em retorno. Depois ele se sentava, autografava o livro, e depois de autografar o livro, ele se levantava e entregava de pé o livro para a pessoa. Ainda dava a cada um dedo de prosa, uma conversa fraterna, uma curiosidade espiritual. Às vezes ele via o espírito familiar que estava próximo, dava essa informação com muita simplicidade, não é? E ao lado direito de Chico estavam as senhoras que, a pedido dele, tiravam espinhos das rosas para que ele pudesse oferecer as rosas sem espinho para cada um daqueles que vinham conhecê-lo ou conversar com ele. E assim terminava aquele contato. E isso se repetia. O próximo, então, ele recebia, sentava e levantava, sentava, autografava, levantava, numa maratona, minha gente, de 11 horas e meia. Vocês já pensaram o que é isso? Não tinha descanso para ir ao banheiro, não tinha descanso para se alimentar, não tinha descanso para tomar um copo d'água. E quando o presidente do centro, o senhor Galves, Francisco Galves, chegou perto da minha tia Nair e de mim próprio, e sussurrou aos nossos ouvidos que já eram 4 horas da manhã e que o povo de São Paulo não parava de chegar nos portões do Centro Espírita União e que ele iria fechar os portões, não é? E a tia Nair, então, falou com ele, mas Galves, você já pediu autorização ao Chico? Eu disse, eu não, se eu for falar com ele, ele não deixa fechar os portões. Não vou contar nada, você não conte também, não. Aí minha tia riu, falou assim, vai ser difícil esconder isso de Chico. Olha, não demorou 5 minutos, eu estou vendo o Chico de pé, vira-se para o Galves e faz assim, Galves, vem cá, meu nego. Aí o Galves se aproxima dele, como eu estava a uns 3 metros dele, deu para ouvir a conversa. Meu filho, faça o favor de abrir os portões do centro, porque enquanto tiver uma pessoa na fila querendo nos abraçar ou querendo nos conhecer, em nome de Jesus, eu estou aqui e estarei aqui para abraçá-la. Veja que lição, minha gente. Isso é carta viva do Evangelho. Porque a maioria de nós outros só sabe
ter disciplina no horário de começar as tarefas, mas quer logo pressa de encerrar a tarefa 1 hora depois. E Chico Xavier não tinha a menor pressa de encerrar as tarefas. As tarefas com ele se encerravam quando se encerrava a presença física dos necessitados e dos aflitos. E assim, essa primeira reunião que tive com ele, e ele me chamando ao final da reunião para conhecer as tarefas em São Paulo, elas se repetiram em todas as reuniões que eu frequentei do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Quando lá estava, eu residia em Belo Horizonte, mas ia frequentemente, 1 ou 2 vezes ao mês em Uberaba, para participar dessas tarefas que ele tinha públicas, na mediunidade pública, toda sexta e todo sábado à noite. Madrugada afora, como eu disse. A reunião começava sempre às 8 da noite, mas não tinha hora de acabar. E o Chico nos colocava, a mim, ao Bacelli, a Márcia Bacelli, a Marlene Nobre, os amigos, meus tios avós, os amigos de Pedro Leopoldo, de Uberaba, na mesa, e falava conosco. Agora ele escolhia o trecho do Evangelho. A reunião era assim. Ele sempre escolhia um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma pergunta, uma só, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Depois que ele escolhia, ele passava ao Wicker Batista, que fazia a prece inicial. E falava com o Wicker. Agora passa para o pessoal, porque eles vão comentar sobre este tema. Ele já vejam vocês o comandante que ele era, né? Já dava o tom. E um trecho do Evangelho, um parágrafo do Evangelho, tinha que durar 12 horas, minha gente, nos comentários, somada a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu pergunto a vocês, sejam sinceros, vocês sabem falar? Claro que a gente se dividia, mas a verdade é que nós não temos Evangelho no coração para falar 12 horas do Evangelho, é ou não é? Eu, de jeito nenhum. Não é verdade? Nós não temos. Idem. Nós temos, no máximo, 2 horas de repertório. Quando se tem, né, Geraldo? Quando muito. Vejam vocês, o assunto acabava. Lá no Grupo Espírita da Prece era assim. E o Chico psicografando, sem parar, sem descanso. Aquele braço, aquela mão, ia escrevendo, sem parar. E você olhava, eu olhava para o Bacelli, olhava para a Márcia, eu pensava, meu Deus, e agora? Quando vai acabar isso, né? Porque nós somos humanos, vamos ser sinceros com vocês. Chegava a hora que a gente estava com fome, com sono, com sede, e não podia levantar para tomar uma água ou para comer um sanduíche. Nós tínhamos que seguir, porque a tarefa de Chico estava prosseguindo. Quem éramos nós para dar um mau exemplo, não é? De levantar e esticar as canelas. Não podia. Tinha que ficar ali comentando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Mas chegava um momento, com toda sinceridade, que o assunto acabava. Por mais repertório aquelas 10 pessoas ali da mesa tivessem, o assunto acabava. E quando o assunto acabava, a assistência, e eu estou falando de um ambiente pequeno, de um centro espírita humilde em Uberaba, sem luxo algum, não tinha forro no teto, era telha direta, de modo que se tivesse uma tempestade,
você podia contar com a goteira na sua cabeça, né? Chão batido, bancos de madeira corridos, sem nenhum conforto, e naquele ambiente com grandes janelões que davam para o jardim, ficavam apinhadas 500, 600 pessoas. Imaginem a cena. 500, 600 pessoas num ambiente mínimo, pequeno. E não pensem vocês que elas também arredavam o pé. Porque elas pareciam que estavam ali magnetizadas pela presença espiritual superior. Ninguém arredava pé. Aquele que tinha conseguido um lugar na janela às 7 horas da noite, muitas vezes a pessoa chegava às 4 da tarde para pegar o lugar. Às 3 da tarde, estava ali em pé, às 3 horas da manhã, no mesmo local, observando Chico Xavier trabalhar. E Chico Xavier trabalhando, porque essa é a cara do servidor do Evangelho. Não tinha preguiça com Chico Xavier, não tinha mau tempo, não tinha doença. Quantas vezes eu o vi chegar carregado, porque ele já não conseguia mais andar. Mas ele ia carregado pelos companheiros, pelos amigos, para psicografar e dar o seu testemunho da vida imortal. E nessa atividade foram assim, de 81 a 2002, 21 anos que eu pude conviver e testemunhar isto. E mais emocionante ainda, já disse que ninguém se afastava, né? Quando o assunto acabava, na mesa, a gente via Emmanuel escrevendo por Chico Xavier numa página em separado, dando ordens ao Iker Batista, que era o presidente do Grupo Espírita da Prece. Já que o assunto nos comentários do Evangelho e da doutrina se encerrou, faça o favor de colocar o CD, o cassete, né? Naquela época era fita cassete. A fita cassete da música tal e tal. Emmanuel ordenava. Geralmente era Beethoven, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, não é? Esses compositores eruditos que nós todos amamos. E ali, e interessante que o Emmanuel falou assim, escrevia, coloque bem alto para não deixar o povo conversar. Porque o médium precisa da concentração de todos. E às vezes o seu Iker ia lá no som e colocava o som bem alto. Vejam como nós somos indisciplinados. Nós que estávamos ali em busca da espiritualidade superior e estávamos diante da espiritualidade superior, não tínhamos disciplina mental suficientemente treinada para oferecer ao médium Chico Xavier os eflúvios e as forças magnéticas que seriam necessários para o desenvolvimento tranquilo de sua tarefa. E assim ele ia psicografando sem parar, às vezes parava às 3 da manhã, às vezes às 4, às vezes às 4h30. Vejam bem. E ele próprio, exausto, claro, imagine você escrever sem interrupção 8, 9, 10 horas seguidas. Pensem bem. Isso era toda sexta e todo sábado.
sexta à noite, sábado à noite. Em Pedro Leopoldo eram 3, quando ele lá residia, até 1959, dia 4 de janeiro, eram 3, porque tinha reunião também na segunda-feira. Mas em Uberaba, a partir de 59, eram 2 reuniões públicas semanais. E ele falava comigo: Geraldinho, o médium de psicografia tem que dar testemunho público da sua psicografia. Tem que colaborar na consolação dos nossos irmãos. Tem que colaborar também no receituário mediúnico da homeopatia. Pouca gente sabe disso. O Chico, de 7 às 8, 1 hora antes, portanto, do início da reunião pública, ele se encerrava no quartinho do hall, da entrada, da parte do salão, e durante 1 hora ele psicografava as receitas mediúnicas homeopáticas assinadas por Dr. Bezerra de Menezes e por Dr. André Luiz, e às vezes também pelo espírito de Sheila. E durante 1 hora ele se dedicava 1, 2 páginas para cada um daqueles consulentes. Eu mesmo recebi várias. Tenho-as até hoje, graças a Deus. Então, vejam, é um trabalho hercúleo, não é? Hercúleo. Agora, ao se encerrar esse trabalho, ele apenas tomava um chá ou uma água, enxugava o rosto, tirava o óculos, enxugava o rosto. E, a partir dali, ele fazia questão de ler as próprias mensagens recebidas. Eu e Marcele conversamos que a gente estima que cada reunião pública ele recebia uma média de 10 mensagens particulares de espíritos comuns que haviam desencarnado por acidente, por uma coisa ou por outra, consolando os seus familiares terrestres, que muitas vezes nem tinham conseguido entrar dentro do grupo espírita da prece. Várias vezes eu fui testemunha de que a pessoa que estava recebendo a mensagem, quando o Chico estava começando a ler a mensagem, que ele começava a ler a mensagem assim, ele pegava a mensagem e falava assim: é uma carta dirigida para fulano de tal, assinado por ciclana. E aí os companheiros do Grupo Espírita da Prece ficavam gritando o nome da pessoa até a pessoa aparecer. E aí, muitas vezes, a pessoa estava lá na rua, porque não tinha... Era tanta gente no centro, no Grupo Espírita da Prece, que se chegou muito tarde, não conseguiu entrar. Então, ficou no passeio. E muitas vezes, a gente via depois a própria pessoa testemunhando isso, o ônibus da pessoa tinha acabado de chegar do interior de Minas, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, do interior de Goiás. E a pessoa surpresa: mas eu acabei de chegar. Mas o filho dela estava ali, que já sabia que ela estava chegando, dando notícia que a vida continua. E os detalhes inconfundíveis, inquestionáveis da identificação desses espíritos eram simplesmente impressionantes. Porque cada uma dessas 10 mensagens tinha, em média, 120, 130, 140 páginas, cada uma. E nessas páginas estava a revelação da identificação do espírito comunicante com amplos detalhes, inconfundíveis, porque os próprios familiares reconheciam isso de forma tão emotiva, e era tão bonito ver essa festa da
vida além túmulo, da sobrevivência do espírito após a morte, da vida eterna, que a gente nem conhecia a família que estava ali, mas a gente chorava com elas. Tal a emoção, tal a alegria do reencontro entre os familiares desencarnados e os familiares aflitos, angustiados que haviam ficado na terra. E nós ali, ao lado deles, chorávamos com eles. Tal a emoção do momento. E eles ficavam estupefatos com a quantidade de detalhes que essas mensagens traziam. O nome do bisavô, da bisavó, da tia-avó, o nome da ama preta, que ainda no século XIX havia amamentado como escrava ancestrais da família, como eu já tive condição de testemunhar uma família da cidade de Luz, no interior de Minas Gerais, que a própria receptora da mensagem, da filha, a dona Vilma, a princípio não reconheceu aquelas pessoas, mas depois foi conversar na Cidade de Luz com suas tias-avós, quase centenárias, e elas reconheceram todos os espíritos citados na mensagem de Chico Xavier. Ou seja, nem a receptora, a beneficiária da mensagem, sabia os detalhes que a mensagem trazia e que só foram confirmados depois por familiares mais idosos dela na Cidade de Luz. E assim sucessivamente. Era um espetáculo de luz, de consolação, de esperança, de coragem, de bom ânimo. Porque se eles choravam com as lágrimas da saudade, a lhes arrebentar do peito, exausto de angústia, pela partida de seus entes queridos, logo depois do final da mensagem, com aquele carinho do espírito comunicante dirigido aos pais, ou aos esposos, ou aos filhos, que estavam ali buscando notícias do além, era a festa da alegria, porque eles começavam a sorrir, eles começavam a rir de felicidade, de terem recebido aquela confirmação da espiritualidade maior. E qual não era a gratidão dessa gente, dessas famílias, para o médium de Deus, Chico Xavier, para o médium de Jesus, nosso Senhor, Francisco de Paula Cândido, mais tarde Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, o cisco de Deus. Então é realmente uma mediunidade ímpar que eu não vejo em nenhum outro médium, seja espírita cristão ou seja de qualquer outra escola religiosa, como aqui eu testemunhei vendo Chico Xavier trabalhar. A realidade da identificação dos espíritos e muitas dessas mensagens se transformaram em centenas de livros. Basta que os senhores procurem. Na relação dos livros psicografados por Chico Xavier, aqueles que têm a alcunha de espíritos diversos, geralmente são esses, vão trazer essas belezas da vida imortal. Porque as mensagens, embora particulares, espíritos desencarnados, dirigidos, que dirigem a sua mensagem consoladora aos que ficaram na Terra, elas têm o dom de serem também mensagens educativas para nós todos. Elas servem para nós, porque elas nos consolam, elas nos esclarecem, elas nos falam sobre a organização da vida no mundo espiritual, elas nos falam sobre o amparo
da espiritualidade maior sobre as nossas lutas, que nunca Jesus está distante de nós. Aliás, Chico Xavier me fez amar Jesus porque eu não conhecia Jesus antes de Chico Xavier. Ele me apresentou o amor genuíno que nós devemos ter para com nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo, esse amor que se espalhava, se multiplicava a 100 por 1, a 1000 por 1, a milhares por 1, foi o amor que ele viveu, foi o amor que ele espalhou nas sementes de luz, nessa sementeira de luz, para que mais tarde pudéssemos nós ter essa colheita divina do bem. E notem bem, o tempo já vai ao final. E eu só pude ter condição de falar de um tipo de mediunidade de Chico Xavier, que é a mediunidade psicografia. Mas ele as tinha todas as mediunidades. E ele consolava e amparava todos os aflitos que o procuravam. Pela sua clarividência, pela sua clareaudiência, pela sua intuição, pela psicofonia nas reuniões de desobsessão, quando ele se transformava no médium recebedor de espíritos sofredores e no final da reunião, quando ele recebia os benfeitores da vida espiritual superior. E também a sua mediunidade psicográfica, aliás, desculpem, aquela de toque, de psicometria, que ele tinha também de forma impressionante, pela mediunidade de materialização, pela mediunidade de efeitos físicos. Era impressionante. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo. E num espaço de 1 hora não dá para nós entrarmos em detalhes. Mas vocês, eu creio que já sentiram a mensagem. Porque Chico Xavier é sim uma carta viva do Evangelho. Porque ele se imolou em favor de todos nós. Porque ele deixou que o Cristo vivesse através de seu coração. Porque ele deixou que o Cristo falasse através de sua boca. Porque ele deixou que o Cristo iluminasse a todos nós através de sua mente gloriosa. Porque ele deixou que o Cristo nos abraçasse com os seus braços e nos consolasse com a sua caridade. Esse foi e continua sendo, na espiritualidade maior, Francisco Cândido Xavier, o Cisco de Deus. Caiu um cisco aqui no olho lá, Helder. Geraldo, agradecemos desde já a sua expressão, né, carinhosa, o seu verbo aí de coração. E aí a turma que está nos assistindo pela TV7, pelos canais do Reverendo no YouTube ou Facebook, comecem a fazer as suas perguntas, porque o tempo é exíguo, o homem tem seus compromissos também em casa. Mas permita-me fazer abrir algumas perguntas. Chico Xavier, na verdade são algumas. Chico Xavier se fez Chico Xavier ou já assim já o era? É a primeira. A resposta é simples. Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, que é a federativa estadual do estado de Minas Gerais, e que conheceu Chico Xavier por 60 anos, foi amiga particular dele por 60 anos, ela falava conosco assim: Chico é.
Entendi. Ele era um espírito que já era do jeito, como você disse, que já era do jeito que era. Desde criança. Certo. E veio ensinar como a gente ser humano, ou ele era um ser humano para mostrar para a gente como ser um espírito bom? Olha, eu tenho convicção que Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Como Allan Kardec, ele veio codificar a doutrina, mostrando-nos o lado filosófico, científico e religioso do Consolador. Como Kardec, ele trabalhou 15 anos na França de todas as luzes e escreveu, se nós contarmos cada revista espírita de um ano como sendo um livro, ele escreveu 33 livros em 15 anos. Mas o próprio Espírito de Verdade fala com ele que seria necessário que ele ficasse na Terra por 200 anos. Mas como isso não era possível pela lei natural, era necessário que ele voltasse ao mundo espiritual, ficasse lá por um pouco e retornasse para cumprir com a segunda etapa de sua missão. E o próprio Kardec escreve no item Minha Missão, do livro Obras Póstumas, o cálculo dele, ele estaria de volta à Terra no mais tardar no final do século XIX ou no início do século XX. Então, quando ele veio, e ele fala comigo, quando ele, enfim, porque ele não admitia inicialmente que era Kardec, ele desviava do assunto. Eu perguntei a ele, Chico, posso te perguntar uma coisa? Pode, mas assim, olhando por cima do óculos. E aqui eu tremi todo, não é? Posso te perguntar uma coisa? Pode, mas assim, né? E aí, você ainda teve coragem de fazer a pergunta? Aí eu tremi todo. Aí eu falei assim, o senhor eu tinha dito, não, eu esqueci. O senhor pode dizer onde anda o espírito de Allan Kardec hoje? Aí ele não aguentou a minha pergunta e deu aquela gargalhada para trás. Sabe aquela gargalhada gostosa? Porque, gente, não pensem vocês que o Chico era uma pessoa triste, não. Apesar de todo o sofrimento, toda a luta que ele passou, ele era alegria em pessoa. Ele vivia com alegria, ele espalhava alegria, a presença dele era a presença de alegria. Então ele deu aquela gargalhada gostosa, assim, jogou o corpo para trás da cadeira, ficou me olhando assim fixamente e falou assim, pode-se dizer, Geraldinho, que ele anda trabalhando muito. Resposta bem mineira. Olha só, ficou em cima do muro, mas uma resposta inteligente. Entendi. Nessa resposta ele disse tudo. Não é sem dizer muita coisa, ele disse tudo. Mas eu, como jovem ainda que era, não fiquei satisfeito. Ele me deu um nó aqui, me deu um laço aqui, mas depois, isso foi na década de 80. Em 92, o Adelino da Silveira, um grande amigo nosso e de Chico, escreve um livro que é autorizado e revisado pelo próprio Chico, que, aliás, está sendo, olha que coisa, não existe coincidência, está sendo relançado hoje, em Uberaba. Que outra honra! Olha só. Então, eu convido a todos vocês a conhecerem esse magnífico livro, que, no dizer de Emmanuel, vacinou a doutrina espírita. Vejam bem a importância desse livro. O livro chama-se Kardec Prossegue. E é autoria do nosso irmão da cidade de Mirassol, São Paulo, cujo nome é Adelino da Silveira, e que foi revisado pelo próprio Chico.
O Adelino publicou várias biografias do Chico, casos do Chico. Todos os livros foram revisados pelo Chico. E esse principalmente, né? Então, o Adelino solta esse livro em 1991, final de 91, início de 92. E eu recebi o livro pelo correio, autografado pelo Chico. No final do livro, ele expõe a tese do Chico ser Kardec. Então, eu vou a Uberaba, agora ficou mais coragem, né? Porque a gente não pensa você que era... por que você não perguntou isso para o Chico? As pessoas também não entendem que o Chico era uma presença moral tão forte que a gente perto dele virava criança, ficava bobo. Eu ia, por exemplo, de carro de Belo Horizonte a Uberaba, demorava 5 horas, 6 horas de carro. E lá no meio do caminho eu ficava pensando as perguntas que eu ia fazer a ele. Em chegando lá, eu esquecia tudo, né? Ou então, a presença mental dele era tão forte que parecia que ele estava ouvindo a gente no carro perguntar, porque na hora que você chegava na casa dele, ele ficava respondendo uma atrás da outra, sem que eu fizesse a pergunta. Compreende? Esse era o Chico. E era um perigo pensar perto dele. Porque se você pensava alguma coisa que não devia pensar, ele te dava logo uma lição, né? E normalmente nós, seres humanos, vamos dizer assim, da Baixada, a gente pensa bobagem, né? É verdade. Então, a gente não escorrega, a gente cai logo de uma vez. Então eu recebi com muita alegria esse livro autografado pelo Chico em casa e voltei querendo perguntar a ele. Mas ele é que me pergunta, o que você achou do livro do Adelino? E eu falei, Chico, eu achei a expressão da verdade, mas veja Kardec dentro dele. Por que você achou que é a expressão da verdade? Ele queria ver o meu raciocínio. Não era simplesmente porque ele tinha autografado o livro ou porque o Adelino tinha escrito o livro que eu ia aceitar, correto? Ele queria ver o raciocínio por trás. E a história é longa, eu daria outra palestra aqui. Mas no final das contas, ele assume de fato que era Kardec, com muita emoção, falando do passado, passava a mão assim, olhando para cima e chorando, as lágrimas caindo, de molhar o paletó. E eu abri o bué também, junto com a Eliana, minha esposa. A gente chorava, não sabia nem por que estava chorando, não é? Mas tal a emoção daquele momento que ninguém vai me tirar isso. É engraçado, tem gente que não acha que Chico é Kardec e acha que a gente está inventando, que não sei o quê. Depois eu falo com eles, ninguém vai me tirar essa verdade inconteste, não é? Porque aí, com muita emoção, ele fala assim, pois é uma coisa muito curiosa este fato, meu filho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando, ele se levanta, pega outro exemplar do Kardec Prossegue e me autografa na minha vista. Quer dizer, chancelando a nossa conversa, não é? Entendi. Então, ele já veio, resposta, ele já veio pronto, sim. Só que desta vez, ele veio com outra missão, a missão de vivenciar na mediunidade todas aquelas mediunidades catalogadas por Kardec no Livro dos Médiuns. E vivenciar na fraternidade, que Kardec não teve tempo de fazê-lo, todos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Geraldo, qual foi a atitude que Chico teve de expressão humana digamos, que despertou em você o seu lado, despertou em você o lado divino? Você é que entendeu a minha pergunta.
Entendi. Qual foi a atitude humana que Chico teve que em você despertou em você o lado divino? Olha, que pergunta difícil de responder. Porque conviver com ele, nesses 21 anos, eram tantos momentos sublimes, divinos, que eu não posso dizer a você que eu vou escolher um momento, porque foram vários momentos. Mas o que talvez tenha me levado ao êxtase foi uma vez que, inclusive, eu estava precisando de estudar, naquela época eu cursava Ciências Econômicas na PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E economia você tem que ler muito, não é? E eu tinha provas na semana seguinte, muito difíceis, e eu precisava estudar muito. E eu tinha ido a Uberaba, a pedido da Eliana, e o irmão dela, Vivaldo, morava com o Chico, e fazia a diagramação de todos os livros do Chico. E eu não podia deixar de ir. Então, mas aí eu pedi ao Chico, nos domingos, porque domingo era o dia que o Chico dedicava à tarefa do correio. Qual que era a tarefa do correio? Era o dia inteiro ele sentado na cadeira respondendo cartas, mandando livros e mensagens aos amigos ou às pessoas que escreviam para ele. E é muita gente, viu, gente? E o interessante, a memória desse homem era tão prodigiosa que ele guardava todos os endereços de toda a caderneta dele de amigos, tudo na cabeça. E ele subscritava na minha vista, pedia para eu ajudá-lo, ele me dava a caderneta de endereço, mas eu não ajudava coisa nenhuma, porque ele fazia tudo sem me perguntar. Só depois que ele escrevia o endereço da pessoa que ele me perguntava. Confere aí. Nesses anos todos, nunca teve um erro de um CEP. Ele lembrava até o CEP. Esse era o Chico Xavier. Pois bem, nesse dia do correio eu não podia ajudá-lo, porque eu tinha que estudar. Então eu pedi licença a ele, se ele permitisse que eu estudasse. Quando eu me expliquei por quê, ele disse, não, meu filho, claro, fica tranquilo, senta ali naquela cabeceira, que eu vou ficar do lado de cá, escrevendo aos nossos irmãos. E assim foi. A tarde toda. Isso começou depois do almoço e foi a tarde toda. Eu não sei quantas horas eu estudei sem parar. Talvez 3, 4 horas. Mas sabe que eu estava tão concentrado que eu me abstraí de que eu estava em Uberaba na presença de Chico Xavier. Então, esqueci. Para mim, eu estava em casa estudando. E concentrado nos livros, esqueci que ele estava ali do meu lado. E, de repente, eu lembro dele. Olhando os livros, eu lembro dele, assim. E fico pensando, gente, como eu amo o Chico Xavier. Que amor que eu tenho ao Chico. De onde será que vem esse amor? Fiquei pensando. Mas nem passou pela minha cabeça que ele estivesse ali do meu lado, né? E qual não foi minha surpresa, que eu levei um susto muito grande, que ele vira-se para mim e fala assim, Geraldinho, isso que você está me perguntando... aí eu levei aquele susto, né? Nossa Senhora, está um homem aqui do meu lado. E eu já sabia que pensar perto dele era um perigo. Olha do meu lado. E ele então começou a falar sobre o amor. E o amor e as reencarnações sucessivas. E ele usou uma expressão tão linda, querendo dizer para nós que o amor é um tecido, e ele fazia assim com os dedos, assim, ó, trançava os dedos, que é um tecido multicolorido, que vai sendo tecido por Deus, ligando as almas umas às outras,
com muita paciência e com muito amor, para que esse tecido multicolorido, unindo as almas, unindo os espíritos, lhe reflitam a grandeza. Flávio, alguma pergunta aí, Flávio? Se não tiver, eu tenho. Pode perguntar, meu amigo, que hoje eu estou aqui, mas é para chorar mesmo. Eu só tenho uma sugestão, só uma colocaçãozinha. Você sabe que o Reviver, Geraldo deve saber disso, que o Reviver é pidão, né? O pessoal do Reviver é pidão. Homem, convença o Geraldo a participar numa outra live para a gente ouvir mais. Aí é a agenda dele, a gente depois se acerta. Porque, meu amigo... Com muita alegria. Eu estou aqui extasiado, pode acreditar. Eu sei que eu deveria estar aqui prestando atenção para fazer as perguntas, mas eu sou muito honesto, eu não estou conseguindo, não. Não, mas nós estamos juntos. É uma alegria muito grande participar com vocês aí, da TV7, do Reviver. Então, o Chico tem me proporcionado essa alegria. Aliás, ele me avisou isso. No passado eu não compreendia, mas ele avisou que eu ia reencontrar os amigos. Inclusive, ele falou muito claramente que chegaria o dia em que a doutrina seria divulgada em multimídia. Veja bem, isso na década de 80, nem internet a gente tinha, nem celular. Né? E hoje, eu nem sabia o que era isso. Ele perguntou, o que é isso, Geraldinho? Eu disse, eu não sei, Chico, tenho a menor ideia. Mas pelo nome deve ser a união de todas as mídias. Por que o senhor está me perguntando isso? Porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia. Esse dia chegou. E hoje nós estamos aí unidos pelo coração, não precisamos viajar, gastar dinheiro, tomar ônibus, tomar avião, tomar carro, gastar hotel, passagem, alimentação. E online, instantaneamente, a gente une os nossos corações na mesma vibração de amor, de fraternidade, que deve ser a constante de nosso movimento espírita, de nossas uniões fraternas em favor da divulgação da doutrina. Geraldo, eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, e esta é uma das oportunidades que eu tenho, e entre tantas que eu vou ter, se Deus quiser, eu sempre digo o seguinte, saudade não é coisa ruim. Não. Você só sente saudade de algo que é bom. Ninguém sente saudade de coisa ruim. A minha pergunta é a seguinte, qual é a maior saudade que você sente de Francisco Cândido Xavier? Aquela saudade, aí eu vou na intimidade e socializar essa intimidade. Daquela que você sente e segura para as lágrimas não cair. Realmente, dizem que, aliás, é um dos espíritos que escreveu através dele, né? Que a saudade é o amor que fica, né? Então, realmente, essa saudade é uma saudade de uma coisa boa. A princípio, ela dói muito, mas depois você se acostuma. Porque o amor que fica, ele continua, não é? Eu costumo brincar que as pessoas, quando me convidam para fazer alguma palestra, algum seminário, alguma live, e eu falo de Chico Xavier, eu estou matando a saudade dele. Porque é como se ele estivesse conosco aqui. E eu tenho certeza que, espiritualmente, ele está nos ouvindo. Porque ele sabe que eu falo com o coração daquilo que nós realmente sentimos por ele e vice-versa. E eu tenho certeza que vocês também ouvem e também falam com o coração. E isso é o que importa, né? Agora, pessoalmente, nada substitui, embora a gente tenha notícias deles, da espiritualidade, uma vez ou outra, um sonho, um desdobramento que de vez em quando acontece, mas nada substitui
aquele momento, porque nós ainda somos matéria, não é? Aquele momento da nossa chegada em Uberaba, na época que eu já me hospedava com ele, e que chegava na casa dele, aquele momento de pegar naquela mão que, sinceramente, parecia que não tinha osso, aquela mão que era quase fluídica, não é? De tão macia, de tão quente, quente de amor, e beijava de um lado, e beijava de outro, a gente nunca que acabava esse cumprimento. Então eu tenho essa saudade, realmente ficou desses instantes de reencontro, que era uma alegria, era uma festa de alegria, que, se Deus permitir, algum dia vai acontecer de novo. Você falou do desdobramento, a presença dele, e aí não consigo furtar de fazer outra pergunta. Que notícias você tem sobre Chico no plano espiritual, Geraldo Lemos? Olha, eu tenho o meu contato com ele é mais através do desdobramento, do sono físico, e rápida, é sempre, eu o encontro sempre trabalhando muito, já o vi trabalhando em centros espíritas, no umbral, inclusive, né, com muito sofrimento em torno dele. Eu me lembro, num desses desdobramentos, eu estava com Marlene Nobre, eu e ela estava encarnada ainda. E nós estávamos sendo levados para este centro espírita, que era, pela aparência do local, um local dos umbrais da Terra. E em torno desse centro espírita, eu me lembro até, inclusive, uma curiosidade, que o Chico gostava muito do azul. Não é? A casa dele, as portas, as janelas eram todas pintadas de azul. E as paredes de branco. E o centro era exatamente assim. Era uma mureta baixa, azul bem forte, quase que um quarteirão, mas o centro muito construção de um andar só, muito humilde, mas as janelonas todas de azul, as portas azul, as paredes de branco, mas aquela disciplina organizada pelos espíritos daqueles que haviam de receber algum benefício ou alguma mensagem. E alguém nos levava, que agora eu não me recordo quem, provavelmente um de nossos guias, mentores, a mim e a Marlene Nobre, para nos encontrar com o Chico. Só que quando nós entramos no salão, o salão era bem maior do que o Grupo Espírita da Prece, e as pessoas estavam todas sentadas. O ambiente era de dor, era de sofrimento. E havia uma mesa muito semelhante àquela do Grupo Espírita da Prece, e o Chico já estava psicografando, olha que interessante. Ele estava psicografando. O interessante, seu Wicker Batista, que era o presidente do Grupo Espírita da Prece e que estava desencarnado, estava também presidindo essa reunião. E esse espírito que nos levou até lá nos colocou em pé ao lado ali do Wicker, e eu e Marlene nós ficamos em pé e recebemos a instrução de aguardar a reunião terminar. E ficamos ali esperando. A reunião já estava terminando, o Chico estava psicografando a última mensagem. E ele, a semelhança do que ele fazia em Uberaba, ele fazia no além também. Eram mensagens que ele estava recebendo de espíritos familiares que residiam em esferas mais altas para os seus familiares no umbral. Olha que coisa curiosa. Interessante. E ali, naquele momento,
depois que ele leu as mensagens e tal, aí ele se levantou e nos cumprimentou com muita alegria, mas com muito recato pelo ambiente, que o ambiente era de dor. Não era um ambiente expansivo que a gente pudesse expandir a nossa alegria, e a gente, tanto eu quanto Marlene Nobre, a gente entendeu isso perfeitamente, não é? Que era um momento de recato. E ele conversou conosco, só que aí as orientações dele eu já não lembrei mais, ficaram no meu espírito. Eu só lembrei da última frase que ele falava comigo e com Marlene: vamos trabalhar. Não é? Essa última frase ficou. E logo em seguida ele saiu na direção de um outro local que, a semelhança das tarefas assistenciais que ele fazia, à sombra do Abacateiro e depois em Uberaba, na Vila do Pássaro Preto, ele se dirigiu para fazer um culto do Evangelho no lar, num ambiente bucólico da natureza, onde os necessitados, mais necessitados ainda do que aqueles que estavam no centro, aguardavam a presença dele. Então a gente ficou, eu acordei, na mesma hora eu liguei para a Marlene, contei o sonho, ela se lembrou também do sonho, do desdobramento, então foi um momento assim, e sempre que eu tenho esse contato, é assim, muito ligeiro, mas certeiro, sempre tem um recado de orientação do que deve ser feito, ou do que deve ser perseguido pelas tarefas nossas, né? Bom, já estamos com 1h27 de bate-papo, de live. Eu vou encerrar, vou pedir para encerrar pela força da situação. Mas for por mim, a gente atravessa a madrugada dentro. Mas a gente sabe dos seus compromissos, da sua responsabilidade. Tá todo mundo assim, acho que tá todo mundo maravilhado com essa live, que não tem nem pergunta. Ana Kilza, Maria Cristina, Marília Simões, Lucilene Cruz, Joacim Marques, Joelma Moreira, Luana da Luz Gomes, Rita Maria, e são tantas as pessoas, né? O próprio Vitor Holanda, Elis Patrícia, né? Pessoal de Porto Alegre também, Sônia Márcia, e são várias partes do país, mas o pessoal está assim, está em estado de, como se diz, de beneste, só olhando você falar diante dessa questão, né? Quem sabe... Estou envolvido pela emoção. É o que eu digo. A minha função é a função do papagaio espírita. Eu repito, porque essa espiritualidade, eu recebo muito carinho do povo todo, tendo em vista essa questão, mas eu compreendo que de mim mesmo eu não tenho nada para dar, a não ser esse testemunho, né? E por isso eu faço questão de falar de Chico Xavier, de mostrar o que nós vivenciamos e ouvimos e sentimos ao lado dele, porque esse amor dele certamente atinge cada um de vocês. E certamente está com cada um de vocês. Então, Geraldo, a gente pediria você fazer as suas últimas considerações. Posteriormente, a gente vai pedir ao Geilson apresentar as lives que vai acontecer quarta-feira e sábado. E no final, a gente tem uma vinheta para as lives de dezembro. Gostaríamos que o pessoal ficasse para que a gente fizesse o encerramento após essa live. Essa vinheta da live de dezembro. As suas considerações, para ir posteriormente a gente, nessa live de dezembro, a gente fazer a prece. As suas considerações finais, Geraldo, para todos nós. Olha, quando a gente estava organizando, a pedido da presidente da União Espírita Mineira, a biografia Chico Xavier Mandato de Amor, e ela havia nos pedido para ser segredo, né, para não contar para o Chico, isso é impossível. Mas eu pedi a ele, sem falar para quê, eu pedi a ele uma frase, uma coisa,
que ele pudesse me dar, que depois eu explicaria por quê. E ele então vai me falar isso, e a gente coloca no livro. E se ele tivesse autoridade suficiente de um governador de estado, de um prefeito, se ele tivesse qualquer autoridade na vida pública das nossas cidades brasileiras, que ele mandaria executar em todas as proximidades, em todas as grandes avenidas das nossas cidades, em outdoors, em letreiros grandes, aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que é até hoje insuperável: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Oh, que bom. Só para título de ficar registrado, Lourdes Aparecida Feigó Gil Vendramini diz assim: que bênção essa live. Precisa dar continuidade. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento para esse momento, rogando a providência divina, aquilo que tanto nós precisamos e não o que só desejamos. Entardece, Senhor. E o sol que fez o seu périplo já se pôs. A noite se avizinha e a madrugada se faz presente. O homem velho, querido amigo, por estar nas nossas cavernas interiores, se locupleta com as nossas sombras. Mas sentimos como as estrelas brilhando no zimbório infinito, as estrelas apontando o amanhecer que são as nossas consciências, e a luz que vige nelas, Senhor, é a presença de Deus, mostrando para nós que o passado tem que ser visto como uma lição aprendida, porque o arrependimento é o convite do futuro que espera ser aceito sob os passos da esperança que move os nossos atos. Envolve de luz, Senhor, todos quantos que nos assistiram e hão de nos assistir. Planifica as atitudes do irmão que fez se aproximar de nós a carta viva do Evangelho, Chico Xavier, verbalizando para nós, no seu livro de memórias, a vivência que o mesmo teve com teu insigne discípulo. Planifica-o para que possamos com ele verticalizar-nos diante da mensagem indelével do bem acima de tudo. Sob a tua bênção, sob o teu amor, Senhor, rogamos a permissão para encerrar essa live, formulando os votos
de muita paz e amor para todos, que assim seja. Que assim seja. Boa noite.